me arrisco a falar que é descenso e 45 pontos. Isso não existe. A medida da régua, ela aumentou. Me arrisco a falar que é descenso e 45 pontos. Isso não existe mais aqui. A medida da régua, ela aumentou. É verdade. A medida da régua aumentou. A medida da régua aumentou para o Conselho de Administração. O tamanho da régua aumentou, a medida da régua aumentou para o Conselho Deliberativo. E a medida da régua aumentou para o CEO, Ricardo Moisés. Bem, nós poderíamos aqui tecer muitas e muitas críticas em relação ao que aconteceu ontem à noite. Nosso comentarista Carlos Grigolon foi preciso, Camila Godoy foi estupenda. Mas eu quero aproveitar para analisar algo que vai além do que aconteceu ontem em Mirassol. Algo que vai além das 4 linhas. Sentimentos que norteiam a cúpula de poder do Guarani. Posturas que são geradas por isto que eu vou citar agora. Porque às vezes, fatos complexos, situações terríveis, elas são geradas por simples sentimentos humanos. Orgulho, vaidade, felicidade, tristeza. Mas existe um sentimento que ninguém confessa. É o pior sentimento de todos. É aquele que corrói a alma. E que quando não é detido, arrebenta com tudo que está ao redor. Sim, torcedor. O time do Guarani é fraquíssimo. A equipe do Guarani é muito limitada. O time do Guarani é pessimamente montado. Por todos os personagens que nós já sabemos. Começou com Lucas Drubski, passou por Juliano Camargo, todos ciceroneados por André Marconato, o presidente, e Ricardo Moisés, o CEO. Mas existe um círculo vicioso no Guarani que precisa ser quebrado. E isso independe de capacidade, de postura da torcida, da imprensa. O que está destruindo o Guarani, o que levou o Guarani à montagem desse time horroroso, péssimo, limitado, que joga a Série B do Campeonato Brasileiro e que já fez um papelão na Série A1 do Campeonato Paulista, é um sentimento chamado inveja. Pecado capital. Inveja, que é o desgosto provocado pela felicidade ou prosperidade alheia, que é o desejo de possuir algo que é de outro. A inveja está intimamente ligada ao ciúme. No momento que produz desgosto ou tormento de possuir algo que não lhe pertence. A pessoa invejosa, ela ignora suas próprias conquistas e prioriza o status do outro no lugar do próprio crescimento. O Guarani é consumido pela inveja dos seus dirigentes. E não é de hoje. Eu vou citar fatos que o torcedor do Guarani se recorda. E ele vai chegar à conclusão que a inveja levou a esse estado de coisas. Primeiro fato. O Guarani, no sufoco
Em 2017, na Série A2 de 2017, contratou Oswaldo Alvarez, o Vadão, que ficou para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro, a primeira Série B que o Guarani disputaria depois de longos anos de ausência. Vadão começou muito bem. Tanto que quando foi demitido, o time estava em 8º lugar com 31 pontos ganhos. Mas ele era a estrela. Ele tinha os holofotes sobre si. E os dirigentes queriam esses holofotes para eles. Então nada melhor do que demiti-lo. Veio Marcelo Cabo, veio Lisca, mas ninguém tinha o brilho de Vadão. E isso, no fundo, era motivo de satisfação dentro da cúpula diretiva do Guarani. Ninguém brilhava. E quando brilhava, só eles. Só eles. Aí, nós tivemos, em 2018, uma temporada espetacular do Guarani, dentro das suas condições financeiras. Campeão da Série A2 do Campeonato Paulista, 9º colocado na Série B do Campeonato Brasileiro. Tudo arquitetado, armado por Luciano Dias e com respaldo do empresário Nenezini. Isso era público. Que também apoiava Humberto Louser como treinador. Mas aí vocês sabem. O time foi campeão. E aí eles brilharam demais. Humberto Louser brilhou demais. Nenezini ganhou relevância. Luciano Dias também. Era demais. Era muito brilho. E aos poucos, aquilo foi sendo desfeito. Até chegar a demissão de Humberto Louser no final do ano. Ninguém mais brilhava. Só eles. Somente eles. Mas toda vez que os dirigentes brilhavam no futebol, o fracasso era certo e líquido. E veio 2019, o Guarani numa situação dramática. E num ato de desespero, Thiago Carpini foi guindado a treinador. Assumiu o time, primeiro turno, 16 pontos. Fez 28 no segundo turno e escapou do rebaixamento. Thiago Carpini brilhava. Thiago Carpini brilhava. Isso era demais para os dirigentes do Guarani. Até que aproveitaram uma oscilação, uma má fase de Carpini no comecinho da Série B do Campeonato Brasileiro de 2019 e demitiram Carpini. E todo mundo sabia, todos sabiam nos bastidores do Guarani que existiam dirigentes, inclusive integrantes do Conselho de Administração, que não suportavam o sucesso de Thiago Carpini junto à torcida do Guarani. A inveja motivou a demissão de Carpini. No fundo foi isso. E aí, passaram-se alguns anos e percebam que 2020, 2021, principalmente 2022... 2022 não, mas 2021, 2022, Campeonato Paulista, como o Daniel Paulista, competentíssimo treinador, ele era um técnico low profile, que evitava a todo custo os holofotes e que tinha até uma posição um pouco até subalterna em relação ao cotidiano do clube, aquilo não incomodava os dirigentes. Os componentes do Conselho de Administração, do Conselho Deliberativo, estava tudo ótimo, tudo maravilhoso. Michel Alves comandava o futebol, mas deixava o presidente brilhar. Na época, Ricardo Moisés.
Até que chegou 2022. O time teve um péssimo primeiro turno. 18 pontos, penúltima colocação. O rebaixamento parecia certo. E novamente, num ato de desespero, contrataram Rodrigo Pastana, que modificou radicalmente o time, bancou. Ele tinha sido contratado antes, mas o Rodrigo Pastana bancou a contratação de Moser. E no segundo turno o time fez 33 pontos ganhos. E revelou jogadores como Jamerson, como Richard Rios. E neste contexto, é evidente, a torcida começa a perceber. Quem faz o trabalho? Quem conduz? É Rodrigo Pastana. E na primeira chance, na primeira oscilação, eles mandam embora Rodrigo Pastana. Brilho excessivo. Destaque fora do comum na imprensa e entre a torcida. Fora. Fora. E agora o Guarani está numa situação delicadíssima, dramática. Resultados ruins. Afundado na lanterna da Série B do Campeonato Brasileiro. Seria o momento de aparecer André Marconato, o presidente do Conselho de Administração. Seria o momento de aparecer os componentes do Conselho Deliberativo. E por favor, não me venham com a desculpa de que o Conselho só faz isso, faz aquilo. Nos momentos mais graves de crise do Guarani na década de 90, inclusive com Luiz Roberto Zini, o presidente Raul Celestino Soares nunca se furtou a dar declarações para a imprensa e nunca se furtou a conversar com o torcedor bugrino. Do mesmo caso do presidente do Conselho Deliberativo, eu lembro só do sobrenome dele, preciso lembrar o nome, do Cicoli. Isso eu posso falar que eu sou testemunha, eu era setorista do Todo Dia. Sempre presente, sempre solícito e sempre propositivo. Onde estão os componentes do Conselho Deliberativo? Onde estão os integrantes do Renova? Porque se o time estivesse em boa fase, se o time estivesse no G4, eu tenho certeza, eu tenho convicção absoluta que os integrantes do Renova estariam utilizando as redes sociais para se vangloriar da aprovação da recuperação judicial, para elogiar a recuperação financeira do Guarani. E agora ninguém declara nada, exceto o Fábio Araújo. Quero sempre pontuar isso. Fábio Araújo, comandante do Conselho Fiscal, sempre que eu peço informações para ele, ele não se furta a dar declarações e já deu entrevista aqui na Rádio Brasil. Mas de resto, a mesa do Conselho, o presidente do Conselho, nada. Zero. André Marconato, zero. CEO Ricardo Moisés, zero. E os torcedores bugrinos ficam pensando, ora, mas por que que eles não aparecem? Por que que eles não dão declarações? É lógico, cada um tem a sua opinião, cada um tem seu palpite. Eu vou dar o meu palpite. Eu vou dar a minha opinião. Eles não estão aparecendo, eles não estão dando declarações, porque ninguém está brilhando. Não tem ninguém em destaque, suplantando eles, deixando eles em segundo plano. Eles preferem um pódio vazio do que um local ocupado por profissionais que levem o Guarani à vitória.
O Guarani não precisa somente de um novo elenco. O Guarani precisa de humildade. O Guarani precisa de ponderação. E principalmente, o Guarani precisa que os dirigentes saibam e concluam que ninguém, absolutamente ninguém é maior do que a instituição Guarani Futebol Clube. Nenhuma vaidade pode cobrir aquilo que é e o que fez, o que fará o Guarani Futebol Clube. Dirigentes do Guarani Futebol Clube. Pagar contas é muito salutar. Deixar tudo em dia é ótimo. Mas tão ou mais importante é entrar na porta é entrar para a história pela porta da frente. E por enquanto, isso para vocês está muito longe da realidade. E para encerrar, eu quero que toquem a declaração que vocês deram, fazendo 1001 promessas. Então, relembrem o que vocês disseram e prestem contas ao torcedor bugrino. A gente tem que ter aqui sim compromisso e falar. A gente tem a obrigação de chegar entre os 8 do Paulista e classificar para as quartas de final. Posso só complementar, Carlos? Ou até complementando a pergunta do amigo e do Marquinhos, nós estamos nessa diretoria desde março. Foi a eleição, que o André foi galgado a presidente, Ricardo CEO e eu a vice, e os membros do CA. Nunca, em momento algum, antes da eleição, depois da eleição, nunca, foi abolida duas palavras aqui do clube que eu me arrisco a falar, que é descenso e 45 pontos. Isso não existe mais aqui. A medida da régua, ela aumentou. Então nós vamos ser cobrados, nós estamos sendo cobrados, vamos ser cobrados pelo acesso. E eu nunca ouvi falar dele, do André, do Adriano, Cumpram o que vocês prometeram ao torcedor bugrino, antes que seja tarde. Intervalo, já voltamos. Rádio Brasil, com você. Estamos apresentando Brasil Agora. Aqui